Olá, bom dia! Estamos no Jockey Club do Rio Grande do Sul. Um dos assuntos do programa hoje são os cavalos. Eu vou conversar com o Vinícius Salles, que é funcionário do Jockey, para saber quantos cavalos tem aqui. Bom dia, Vinícius. Bom dia, tudo bem? Atualmente conta com 440 cavalos alojados no Jockey Club. E qual que é o principal desafio de vocês para cuidar dessas belezas? A nossa parte no serviço de veterinário é toda a parte de entrada dos cavalos até o dia que eles vão correr. Parte de vacinação, exame, toda a parte sanitária dos equinos alojados aqui. E quem quiser visitar o Jockey Club, como é que faz? Toda sexta-feira a gente tem uma reunião, uma por semana no caso. São de 7 a 12 pares nessa reunião e está aberta ao público. E a entrada é franca. Então fica aí já a sugestão para quem quiser vir visitar o Jockey. A gente tem muitos outros assuntos no Agroband. Não sai daí, estamos entrando no ar. Nesta semana, 6 vinícolas brasileiras participaram da ProWine China em Xangai. O roteiro incluiu visitas a supermercados e restaurantes para prospectar espaço para o suco de uva produzido especialmente no Rio Grande do Sul. A ideia é seguir na esteira do suco de laranja. Somos líderes mundiais, respondemos por 61% da produção. A cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 saem daqui. E o mercado dos vinhos espumantes e suco de uva está em expansão. Entre as bebidas preferidas dos brasileiros, o vinho conquistou espaço de destaque nas prateleiras, sobretudo o espumante. No ano passado, foram quase 17 milhões de litros comercializados pelas vinícolas gaúchas, bem mais do que há 10 anos. Como o produto importado estava muito caro, eles começaram a procurar o produto nacional, só que de uma forma diferente. Eles estão se especializando, fazendo cursinhos, enfim, para saber o que escolher, como escolher. E nisso as empresas encontraram nisso um nicho gigantesco, né, de mercado para poder apresentar os produtos. Só que para apresentar os produtos e chamar a atenção do consumidor, fidelizar eles tiveram que aumentar a qualidade. É atrás dessa qualidade que a família do Luiz já trabalha há mais de 100 anos. O cultivo da uva pelos Baricello veio da Itália para a Serra Gaúcha e hoje segue nas colinas de Porto Alegre. Eu aqui uso um sistema de vinificação que eu aprendi em Valpolicella, que é o passimento das uvas. Ou seja, as uvas secam e concentram sabores e açúcar. Então são vinhos com mais corpo e que levam muitos anos para serem desenvolvidos e ficarem na sua melhor qualidade, no seu melhor esplendor. Dedicação que se multiplica pelos parreirais aqui do estado. Com um trabalho mais reconhecido, os empresários dobraram a produção da última safra para essa. Quase 500 milhões de litros de vinhos e derivados foram colocados no mercado esse ano, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho. Vamos continuar falando de uva e vinho, mas agora no país vizinho, no Uruguai. Tranquilidade em meio à natureza. Entre as montanhas de Pueblo Éden, no Uruguai, encontramos uma vinícola gerenciada por um brasileiro. Os belos parreirais dividem o espaço com um prédio moderno. Na cava acontece o processamento da uva e a maturação do vinho. A produção anual é de 50 mil garrafas da bebida. Estamos num entorno maravilhoso, né? Aqui essa região de Éden é um lugar fantástico do ponto de vista de turismo rural, fazem muitas cavalgadas por aqui se produz doce de leite, azeites de oliva e a gente tem parcerias com esses provedores, então nós aproveitamos muito os produtos orgânicos e naturais aqui da região. Além de ser um lugar lindo, maravilhoso de você visitar. A vinícola recebe turistas e durante a alta temporada abre todos os dias. Realmente vai ser uma temporada muito forte, já está sendo, já novembro já tem sido muito maior a presença de brasileiros aqui, com certeza no verão pelo menos 20% a mais do que o ano passado a gente espera para esse ano. Esses 4 catarinenses buscavam por um passeio diferente e foram conhecer a propriedade. Muito legal, bastante interior, bastante vegetação, tudo muito verde, tudo muito bonito. Tem me surpreendido bastante o Uruguai. A gente esteve faz uns 2 meses na Argentina e no Chile e a gente conheceu o vinho lá e a gente resolveu degustar e conhecer aqui no Uruguai. A uva é um produto tradicional por aqui, cultivado em várias regiões do estado.
Mas estamos avançando no cultivo de alguns produtos bem exóticos. Um exemplo é a alcachofra. Nossa equipe acompanhou a colheita na Serra Gaúcha. Alcachofra, uma flor exótica, comum na América do Norte e em países banhados pelo Mediterrâneo, como a Itália. Mas não, nós não fomos até a Europa para gravar essas imagens. Bem, é como se fosse. Visitamos uma propriedade em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, para conhecer a produção familiar que já existe há quase 3 décadas. É uma iguaria, né? Alcachofra pouco difundida, né? Principalmente aqui no Brasil. Começaram com pequenas plantas, poucas plantas, e a produção só foi aumentando. A expectativa é de colher 7.000 alcachofras até o final do mês. Toda a produção tem como destino o cardápio da pousada da família. Quando o hóspede chegava aqui na Don Giovanni, ele já havia passado por muitos caminhos e por muitos restaurantes. Então ali eles já tinham se deliciado com as polentas e com as massas e com os galetos. E nós resolvemos introduzir o risoto. Com essa demanda, acabou ano a ano aumentando a nossa produção. Aqui a gente tem a alcachofra do jeitinho que a gente viu lá na produção e aqui prontinha para ir para a receita de risoto. Como é que ela fica assim? Ela não vai direto da produção para a panela, né? Isso mesmo. Então, na realidade, nós cozinhamos as alcachofras frescas em água fervente por cerca de 40 minutos. Depois de cozidas, a gente vai retirar cada uma dessas pétalas e aí dentro vai ter o miolinho, né, o coração da alcachofra, que é justamente o que a gente utiliza para o risoto, que é assim como ela está aqui. Não bastasse ser deliciosa, a alcachofra ainda faz bem para a saúde. A lista de benefícios é longa. A nutricionista topou dar uma resumida. Um deles é que ela é rica em fibra, então ela favorece o nosso trânsito intestinal e também ela nos proporciona uma sensação de saciedade quando consumida. Ela ajuda a diminuir o colesterol e ajuda a melhorar a saúde do nosso fígado. Ela é um excelente emagrecedor natural, né? Por ter uma ação diurética, ela ajuda a eliminar os líquidos, o inchaço e, consequentemente, assim, reduzir as medidas. Prestou atenção? Então, bom apetite! O cavalo é um animal muito admirado, usado no campo e na cidade, com destaque para a lida campeira, competições e lazer. Mas tenham cuidado que é básico com este animal. Se engana quem acha que eles são animais fáceis de criar. É preciso muita atenção. Os cuidados são diários, tudo para garantir bem-estar e conforto. O cavalo, a despeito de ser um animal grande, forte, se ele não tiver os devidos cuidados, certamente uma série de enfermidades podem acometê-lo. Para sustentar o peso de um cavalo, que pode chegar até 1 tonelada, estão os cascos. Como se fossem os pés de um ser humano, essa parte do corpo está ligada diretamente com a qualidade de vida. O que esse veterinário do Exército sabe bem. Ele é o responsável pela saúde dos quase 200 animais do 3º Regimento da Cavalaria, em Porto Alegre. Os equinos, eles são ferrados com uma média a cada 30 dias. E diariamente o casco tem que ser cuidado aí pelo seu tratador ou pelo equitador mesmo. Com a mesma função de proteger, entra uma inovação. Essa bota, que é mais resistente que o produto de aço, chegou ao mercado brasileiro há 3 anos. Usa-se isso aqui para não escorregar no asfalto e também por causa do barulho. Dura mais, porque a ferradura, um ferrajamento normal, em torno de 35 até 45 dias. Depende do terreno que o cavalo anda, tá? E essa daqui pode usar até 60 dias. Segundo os veterinários, os benefícios incluem um melhor formato anatômico e um menor impacto no solo. Além disso, a bota ajuda na recuperação quando o cavalo está doente. Acredito que um produto como esse vem ajudar muito em momentos de uma necessidade por um acidente. A gente perdeu uma ferradura, um casco fraturou, a gente não consegue uma colocação da ferradura, né? E o sem casco, sem cavalo. Uma fratura de um casco, por exemplo, onde perdeu um pedaço do casco e tem uma exposição terceira falange, onde pode ter uma contaminação, também tenho certeza que isso é um produto muito bom.
Vamos continuar falando sobre cuidados com os cavalos, com o veterinário Giovanni Diedrich, ele que é especialista em medicina do esporte para cavalos. Mas a primeira pergunta, Giovanni, que eu quero te fazer é se o cavalo sente dor quando colocam a ferradura nele. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente o ferrajamento é muito importante, né? E o cavalo pode sim sentir dor, desde que seja mal ferrado. Por quê? Porque o casco do cavalo, propriamente dito, é formado por várias lâminas. Lâminas sensitivas e lâminas não sensitivas. Onde esse cravo, esse grampo que prende a ferradura, que fixa a ferradura no casco do cavalo, tem que ser colocado na lâmina não sensitiva, né? E muitas vezes, essa lâmina, ao ferrar o cavalo, os ferreiros podem colocar costeando ou até na lâmina sensitiva, podendo causar problemas no cavalo, né? E, portanto, o ferrajamento, o grampo tem que ser colocado na lâmina não sensitiva, na lâmina córnea do casco, para não ter problemas. E como é que surgiu a ferradura? A ferradura surgiu desde os tempos romanos, né? Onde tinham aquelas cavalarias enormes e os terrenos muito irregulares, né? Onde se travavam as batalhas, que todos nós sabemos, e que começaram a fazer o ferrajamento, os ferros, como faziam as armas, espadas e outras coisas mais, com os metais da época, começaram a fazer as ferraduras, claro que mais rústicas, né, para proteger o casco do cavalo. E para montar um cavalo, primeiro coloca a ferradura ou primeiro doma o cavalo, se é um cavalo chucro? Na maioria das vezes, o cavalo já vem desde novo sendo casqueado, né, para ele já acostumando com esse manejo, já é uma maneira de ir amansando o cavalo e de corrigindo os aprumos dele. Quando se inicia a doma, na maioria das vezes, os potros a serem domados já estão ferrados. Já se encontram ferrados. Na maioria das vezes estão ferrados. Bom, vamos sair da ferradura e vamos para os outros cuidados que precisam ser adotados com um cavalo. Alimentação, por exemplo. A alimentação é muito variável, a alimentação para um cavalo, porque vai de acordo com as necessidades esportivas deste cavalo. Por exemplo, se tu tens um cavalo simplesmente para montaria, a exigência nutricional dele é bem menor do que de um cavalo de alta performance, né? Um cavalo de alta performance exige altos níveis de energia a nível alimentar, altos níveis de proteína. Que vai para a competição, por exemplo. Exatamente. Eu estou falando em cavalos de corrida, os PSI, os cavalos crioulos que participam de provas como freio de ouro, os cavalos que participam de provas de rédeas, os cavalos de pismo, né? Para cavalos de alta competitividade. E para o lazer e para a lida campeira lá na propriedade? Geralmente esses cavalos, a alimentação seria uma alimentação básica, né? Porque não são os cavalos exigidos como são os cavalos de esporte, que há um treinamento específico e muito puxado, né? Qual que é a alimentação básica? A alimentação básica hoje para cavalo se usa aveia e ração. Essa ração ela pode ser mais energética, mais rica em proteína que outras, mais rica em energia que outras, vai depender da categoria do cavalo e para o que ele está servindo. E também tem o volumoso, que daí ele vai buscar no campo. O cavalo, por excelência, ele é um herbívoro, né? Ele é um herbívoro, né? Então ele necessita do volumoso sempre, porque ajuda no fluxo intestinal e inclusive para evitar problemas digestivos. Cavalos que só são estabulados e comem simplesmente concentrado, existe um risco muito grande de ter problemas, por exemplo, como cólica. A gente costuma sempre falar que os animais são criados a campo e os cavalos ficam em baias, em cocheiras, eles precisam disso? Não necessariamente. Existem, por exemplo, os cavalos que estão de alta performance, onde exige um cuidado maior, esses cavalos eles têm que estar estabulados, né? Porque vão para exposições, por exemplo, então tem que, dentro das exposições, há julgamentos. Então um cavalo tem que estar com pelo bonito, né? Um cavalo de campo, tu não conseguiria ter um cavalo de campo com pelo bonito, por exemplo. Não tem como ter, né? Então, agora nada impede de um cavalo de competição ter um manejo
que serve até para desestressar o cavalo que está estabulado, de soltar ele um pouquinho num piquete pequeno diariamente. Mas eu acho que também tem muito a ver com o desejo do homem de ter o animal perto dele. Sim, isso cada vez mais, como existe já hoje na pet, nessa parte pet de cães e gatos, onde os cães e os gatos já fazem parte da família das pessoas, muito desses cavalos também fazem parte da vida das pessoas. Muitas pessoas que eu conheço já têm os seus cavalos dentro dos seus pátios, né? Não dentro da área urbana, mas sim na área rural. Então fazem uma cocheirinha no fundo do pátio, tem um terreninho, está lá o cavalo dele, para ele ter acesso àquele cavalo diariamente. Em média, quanto pesa um cavalo e quanto tempo dura um cavalo? Isso varia muito de acordo com a raça do cavalo, né? Varia muito, mas vamos se colocar assim uma média de peso assim de 450 quilos, mais ou menos. E qual é o tempo médio de vida? Média de vida, média uns 20 anos mais ou menos. Tem cavalos com mais de 20 anos, né? Que duram mais de 20 anos, né? O senhor é especialista em medicina do esporte, em cirurgia com cavalos. O que mais leva a uma cirurgia no animal? É o joelho, que nem conosco, os humanos, e jogador de futebol, por exemplo? É muito parecido as coisas, né? Eu, por exemplo, sou especialista em medicina esportiva e cirurgia ortopédica, né? Então, essa mesma cirurgia que se faz em jogador de futebol, que é a videoartroscopia, por exemplo, nas articulações, nós fazemos também em cavalos, para tirar pequenos fragmentos que ao longo da vida dele pode acarretar em lesão, né, em pequenas fraturas, né, aos quais tem que ser retirada cirurgicamente para que esse cavalo venha a ter a sua performance retomada normalmente. E os procedimentos são como com os humanos? Vocês têm todos os exames, raio-x, tomografia, fazem fisioterapia com o cavalo? Tudo. Antes de um cavalo ser submetido a uma cirurgia, é feito exame laboratorial para ver se ele está apto à anestesia geral, ele é levado para o bloco cirúrgico, se derruba o cavalo, se é anestesiado geral, se entuba o cavalo como um humano normalmente, né? Normalmente, inclusive os anestésicos são parecidos, só que em volumes diferentes, né? Onde aquele cavalo se mantém o tempo todo anestesiado, dormindo, enquanto o cirurgião está operando, né? Bom, a gente teve aqui um aprendizado sobre cuidados com os cavalos. E olha, 450 quilos de um animal não é mole, hein? Para cuidar todo dia. Obrigada ao Dr. Giovanni Diedrich, que conversou aqui conosco, então, sobre todas essas informações. Poderia fazer uma ponderação rapidamente? Para vocês terem uma ideia, o grau de descarga de peso em um cavalo, quando ele está trabalhando, cada vez que ele bate a mão no chão, ele descarrega em torno de 4 toneladas em cima daquela mão. Então isso colabora para que haja bastante patologias e voltando lá ao teu início da tua pergunta, que desde o início nós tentamos manter o cavalo bem aprumado para ele poder absorver esse impacto o mais corretamente possível para evitar lesões. Quando o senhor fala em aprumado, eu me lembro do balanceamento de rodas do automóvel. Perfeito. É mais ou menos isso com o cavalo? Mais ou menos isso. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Hora de saber a previsão do tempo com a Karine Flores, que andou viajando pelo Uruguai. Bom dia, Karine. Bom dia, Elisemara. Tem previsão para instabilidades durante esse final de semana no Rio Grande do Sul. Entre domingo e segunda-feira, o tempo volta a ficar firme em todo o estado. O amanhecer de domingo pode ser com temperaturas um pouco mais baixas. É o caso da Campanha, que pode ter temperatura mínima abaixo dos 10 graus. No decorrer de toda a semana, as temperaturas não devem sofrer nenhum novo recorde, mas mesmo assim, pouco a pouco, a gente nota que os termômetros voltam a aumentar e a máxima pode alcançar entre 27 e 28 graus, principalmente no noroeste. Já com relação à chuva, a nebulosidade retorna ao estado a partir de terça e é na quinta-feira que pode chover com mais intensidade, principalmente no oeste. E eu, durante a viagem até o Uruguai, aproveitei para conhecer a gastronomia típica do país vizinho. E lá em Montevidéu encontrei algumas delícias. E é isso que vocês vão conferir agora. Montevidéu, um dos lugares mais visitados, é o Mercado del Puerto. O espaço oferece diferentes opções para quem quer conhecer a gastronomia da região. E por aqui, uma cena é bastante comum: parrilla no fogo.
Los turistas les gusta mucho el relleno matambre, la picanha, contrafilé. O mercado, inaugurado em 1868, aguça os sentidos durante a visita. A cada passo, um sabor, um aroma e um som. Incêndio de luna. Gostamos das coisas que nós lá não temos, mas digamos de comer, gostamos da carne daqui, bastante o churrasco. A gente só tá pelo entrecô, né, pela carne vermelha, é o que tem mais aqui, né? A capital uruguaia também oferece belas paisagens. Basta caminhar pela Rambla. O calçadão acompanha toda a orla do Rio da Prata. São mais de 20 quilômetros. Alguns trechos permitem a pesca e outros o banho nas águas do rio. A expectativa do Ministério do Turismo é que mais de 500 mil brasileiros visitem o país em 2017. Temos expectativas de melhorar o gasto per cápita de los turistas brasileiros que chegam ao Uruguai. Mais do que apenas receber novos turistas, o Uruguai mantém apaixonados, que voltam para reviver as experiências no país vizinho. Nossa, é imperdível. Acho que todo mundo do Brasil que mora aqui pertinho tem que vir aqui, né? Fiquei com vontade, claro, de comer parrilla e tomar um espumante. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, não sai daí. O Agroband está de volta e vamos mostrar como foi o concurso de mestre churrasqueiro que movimentou a capital dos gaúchos no feriado de 15 de novembro. O churrasco é sempre um bom motivo para reunir amigos e familiares. Aos finais de semana e feriados, o Parque Harmonia, em Porto Alegre, recebe grupos que gostam de fazer um assado ao ar livre. Faz mais ou menos uns 15 minutos que essa carne está no fogo. Todo mundo passa bem, um bom churrasco, uma boa companhia. Para fazer um bom churrasco, assim, você tem que ficar atento na carne. O que você faz para a tua carne ficar boa? Primeiramente a gente tempera ela, né? E deixa uns 15 minutos e vai virando. Sim. É em torno de 1 hora, 10 minutos tá no ponto a carne. Vamos seguir circulando aqui, olha aqui, ó. Essa aqui é 4 famílias, são todos muito amigos, né? Vou falar com essa moça aqui. Diz uma coisa, você gosta de poder confraternizar um pouco com os amigos, né? Descansar um pouco, você acha que o churrasco combina com isso? Churrasco combina com todo mundo, né? Somos do sul, gostamos de churrasco, da cervejinha gelada, do chimarrão, da saladinha de aipim, da saladinha de maionese. Nesta outra mesa já começaram a servir e não dá para perder muito tempo na escolha do seu pedaço. Muito disputado. Num feriado, então, nem se fala. Vai dar briga. Quero aquela pontinha ali. Já comeu. Antes de se preocupar com o ponto da carne, tem que ficar atento na hora da compra. Este estabelecimento é um açougue sofisticado. Nos refrigeradores, os cortes selecionados estão embalados a vácuo. É fundamental a origem de uma carne selecionada, de novilhos jovens, das raças britânicas, que é uma condição que a gente tem diferenciada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente encontra a certeza de que vai ter uma boa carne, um bom churrasco, que vai ser o sucesso da confraternização dos amigos. Há muitas opções de sal grosso, molhos e temperos. Lenhas especiais que defumam a carne e, claro, as facas para o churrasco. E ainda tem, de graça, as orientações da equipe. Dicas de temperos, dicas de receitas, né? De como fazer, qual tipo de acompanhamento que ele vai bem, né, com aquele corte. Ele vem para buscar um corte de carne e acaba levando também junto um conhecimento, né? E nós gaúchos gostamos tanto de churrasco que a gente inventa até competição. Nesta praça em Porto Alegre está acontecendo um campeonato de mestres assadores. Em cada etapa, os competidores têm até 20 minutos para preparar uma carne do jeito que os jurados pedem. A gente vê se todo ele foi assado, né, no ponto que a gente pediu, é levado em conta o sabor, então a quantidade de sal, se ele usou algum tempero, né, e principalmente a apresentação também. 32 churrasqueiros amadores se esforçaram para impressionar o júri. Para mim foi um pouco difícil com pouco tempo e a carne muito alta. Uma das coisas legais que a gente que assa há um bom tempo é conhecer essa prova churrasqueira. Ali não tem como saber, conhecendo a churrasqueira fica melhor. Você não tá dando desculpa não, hein? Não, nenhuma. A qualidade da carne brasileira ajuda. Mesmo carne que vem de outros estados, através do cruzamento com raças europeias, né, e mesmo dentro de raças zebuínas, o quanto evoluiu essa questão da qualidade. Isso é fundamental, né, porque nós temos um país que tem recursos como nenhum outro. Nós temos a produção, né, possível de carne a pasto ou com um confinamento de excelente qualidade, de uma genética que tem aí há muitos anos sendo investida. Então eu acho que é
é um crescente, assim. O Brasil, sem dúvida, tem chance de ser um dos grandes fornecedores de carne de qualidade. Temos que resolver algumas questões, né, sanitárias, enfim, para conquistar os melhores mercados, mas eu vejo como um caminho sem volta. Mas só a qualidade da carne não garante o sucesso do churrasco. É quando entra em cena o talento do assador. Não adianta você ter uma carne excelente se você não tiver um fogo adequado. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado para ter um bom braseiro, uma caloria adequada, para daí você conseguir tirar o melhor rendimento da sua carne. Estar bem equipado também faz a diferença. Na competição foram usadas grelhas. A gente acabou incorporando nos últimos anos a cultura da grelha, que é uma cultura muito mais do Uruguai e da Argentina, mas que caiu muito bem no gosto do gaúcho e também dá um pouco mais de velocidade no assado. Na final restaram 4 competidores e o Adriano foi eleito o melhor assador. Modesto, ele diz não ter tantos segredos. Tem que fazer um fogo, não deixar ele muito alto para não queimar a carne e procura não virar muito, não manusear muita carne. E não tem mistério, não tem mistério. Vou ter que colocar o churrasco também no meu cardápio, o programa tá saboroso. E o AgroBand fica por aqui. Não esqueça que você pode acessar outras notícias do mundo do agronegócio no Agronotícias e também no facebook.com/programa AgroBand. Voltamos na semana que vem. Aproveite o dia. Tchau!